Doutor, o que aconteceu com a dengue este ano no nosso país e no nosso estado? Porque assim, é uma doença com a qual o Brasil já lida há algum tempo. Por que esse ano nós estamos tendo um surto desse tamanho? Falhou o governo federal? Falhou o governo de São Paulo? Falharam as autoridades sanitárias? Quando a gente olha a distribuição de número de casos, alguma coisa muito diferente aconteceu esse ano. Se você acompanha as linhas de crescimento e decaimento que acontecem todos os anos, respeitando as estações, a gente começa a ver um crescimento na segunda metade de fevereiro, um pico no fim de março, começo de abril, depois ela vai caindo lá para o meio de maio, já praticamente não tem mais casos. Então, essa é o que a gente chama, tecnicamente, de distribuição sazonal, ou seja, respeitando as estações do ano, que é o momento onde tem a conjunção de fatores: chuvas, aumento de temperatura durante o verão e multiplicação dos mosquitos nos criadouros, e aí a introdução do vírus e disseminação. Esse ano aconteceu uma coisa muito diferente. A partir do começo de fevereiro, a partir do começo de janeiro, a gente, nas clínicas, no atendimento dos pacientes, começamos a ver que estava havendo alguma coisa muito incomum, que começaram a acontecer de pessoas com dengue procurar pronto-socorros, consultórios, postos de saúde, o que antecipou em cerca de um mês e meio o crescimento que a gente vê todos os anos. Pode ser justificado por desleixo? Não, eu acho que mais provavelmente são alterações climáticas que a gente vem experimentando. Acho que todo mundo que está vendo esse programa deve ter notado que esse ano foi muito mais quente que os anos antecedentes, e isso deve ter, junto com a quantidade de chuvas que a gente teve, criado as condições necessárias para ter uma multiplicação e infestação maior de mosquitos transmissores da doença. É a explicação mais próxima que a gente encontra para entender o que está acontecendo, que é tão incomum em 2024. E doutor, para a gente fechar a nossa conversa, o que facilita para São Paulo ter declarado estado de emergência para a dengue? Por que o estado tomou essa medida e por quê? E no que isso nos ajuda? O estado de São Paulo vem se preparando desde o começo de janeiro, viu? Depois que a gente, assim, além de ter um investimento histórico em enfrentamento do mosquito transmissor, logo que começou a se identificar que a curva estava se comportando de maneira diferente, houve aporte de recursos para os municípios e a criação de grupos de trabalho para discussão de dengue, especificamente. Teve a criação do Comitê de Operações Especiais destinado à dengue já no começo de fevereiro, isso com várias reuniões que aconteceram e um processo preparatório. A decretação tem alguns efeitos. O primeiro deles é que sensibiliza as autoridades de saúde, especialmente o Ministério da Saúde, a enquadrar o estado de São Paulo como um dos estados de emergência. Tem destinação de verba, que aguarda a definição pelo Ministério da Saúde de aporte de recursos para enfrentamento da doença. Facilita um pouco a aquisição de equipamentos, contratação de pessoal ou de material ou de terceirização em medidas de enfrentamento da doença, e faz outra coisa, chama a atenção principalmente da população, e a gente abre oportunidades através, por exemplo, da CNN nessa entrevista, de poder debater o assunto com a população, com todo mundo, e alertar para os perigos da doença e implementar medidas de controle. Esse é o nosso papel, doutor, para ninguém deixar a água parada por aí. Nós conversamos com o diretor do Instituto Butantan, Esper Calas. Doutor Calas, muito obrigada pela sua presença aqui no CNN 360. Prazer.